Olá, turminha, tudo bem? Aqui é a professora Rosângela novamente, com mais uma aula, agora dentro da disciplina de língua portuguesa, ok? O assunto da nossa aula, o tema de estudo, será o descritor 4, a D4, que significa inferir uma informação implícita em um texto. Nós já falamos sobre o significado de inferir, inferência, mas a professora vai retomar novamente sem problema algum. Quando eu vou inferir uma informação, eu não vou localizar uma informação no texto. O ato de inferir está ligado à prática de interpretação. Então, nós faremos a leitura de textos, de tirinhas, tá? Diversos tipos de textos. E em seguida, nós iremos inferir uma informação que está sendo pedida. Então, é importante nós verificarmos o contexto de onde passa o texto, o assunto em que se trata o texto e ela exige um pouco mais, esse descritor, ele exige um pouco mais de interpretação, tá bom? Diferentemente da habilidade de localizar informação no texto. E essa localização, geralmente, ela está explícita, nós estamos lendo e nós ali encontramos a informação. A inferência, ou inferir, é diferente, tá? Nós não vamos encontrar a informação explícita, nós precisamos fazer a interpretação, ok? Então, a professora estará auxiliando vocês. A atividade prevista era referente a essa atividade aqui, tá? Que eu estou mostrando para vocês. Eu vou fazer a leitura e nós iremos conversar um pouquinho sobre esse primeiro texto, ok? Então, vamos lá. Leia a tirinha abaixo e a seguir responda. De acordo com a tirinha, o último quadrinho revela que a mãe do menino está... Pessoal, primeiramente vamos fazer a leitura, tá? Olhando assim essa tirinha, é importante vocês conhecerem os personagens das tirinhas, né? Dessa tirinha aqui, especificamente, as características dos principais personagens. A professora estará montando uma aula especificamente sobre tirinhas. E as principais tirinhas, os principais personagens e as suas características, porque fica muito mais fácil nós identificarmos a resposta, encontrar a resposta, né? Identificarmos o sentido da historinha e compreendermos melhor, tá? Da tirinha no caso. Então vamos lá. Este menino é o Calvin. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o Calvin é um menino muito esperto. Ele tem 6 anos, é uma criança de 6 anos e age como qualquer outra criança de 6 anos. Mas ele é muito sapeca, né? Assim, ele é muito agitado, ele, por vezes, ele faz ali algumas baguncinhas, tá bom? Ele tem um amigo, o melhor amigo dele é um tigre, chamado Haroldo. Então, geralmente, ele sempre está com esse tigre em suas aventuras, tá bom? E então a gente já sabe que ele é um menino sapeca, que ele é um menino esperto, que por vezes ele faz algumas artes, tá bom? Isso é importante, tá? Então, aqui ele chega, no primeiro quadrinho nós temos aqui, olha, ele grita: "Mãe! Ei, mãe!" E aí lá no segundo quadrinho, ela responde: "Pare de berrar, Calvin. Se quiser dizer algo, venha até a sala." E ele vai, aqui, né? Próximo ao final da tirinha. E lá no final, ele conta, né? No final da tirinha, ele diz: "Pisei no cocô do cachorro. Onde limpo os pés?" Então, ele é muito sapeca, ele é muito arteiro. Olha como que ficou a mãe no último quadrinho. Apesar de que eu achei essa imagem bem próxima a uma figura masculina, né? Até pensei que fosse o pai e tal. Mas aqui no segundo quadrinho nós vemos que é a mãe, tá? E a mãe fica como? Imagine uma criança entra pela sala,
na verdade, entra pela casa, passa por várias partes da casa até a sala com os pés sujos de cocô de cachorro, é de enlouquecer qualquer mãe, certo? Então, a partir daí, nós já conseguimos fazer já conseguimos entender, né? Já conseguimos compreender a tirinha. Então, vamos para a questão. Voltando ali na pergunta que diz, de acordo com a tirinha, o último quadrinho revela que a mãe do menino está... Nossa, diante de todo esse contexto, diante de toda essa história que nós lemos, que nós interpretamos, nós conseguimos responder, certo? Letra A, nervosa com os gritos do menino? Olha, ela fica nervosa com os gritos do menino no segundo quadrinho e não no último. Então não é a letra A. Contrariada por ele tê-la desobedecido? Vamos ler as próximas. Surpresa por ele ter atendido a seu pedido? Olha a cara dela, tá de surpresa aqui? A letra D. Essa imagem, ela reflete o quê? Uma irritação, um nervosismo intenso, uma raiva também, né? Então, olha lá, a letra D. Irritada por ele ter ido até a sala com os pés sujos? Com certeza, né, pessoal? Então, aqui é a alternativa D, ok? Combinado? Então, por isso que é importante nós compreendermos e entendermos os personagens das principais tirinhas que nós nos deparamos, tá bom? Vamos lá para a próxima. Leia o texto abaixo. O título do texto é Máquinas Voadoras. Vamos lá, vou começar a leitura. Atentem-se ao título, hein? O ser humano sempre admirou a capacidade de voo dos pássaros. Ao longo da história, há vários registros de tentativas de voo, sempre frustradas, mas que deixaram clara a busca do homem pela conquista dos ares. É até engraçado imaginar como eram essas tentativas. Imagine só, usar um par de asas feitas de madeira e penas, imitando as asas dos pássaros que eram colocadas nos braços, e a ideia é que se movimentassem como asas. Agora pode mesmo parecer engraçado, mas eles levavam muito a sério. Fato é que quem primeiro pensou em um instrumento mais viável para voar através de um estudo científico foi Leonardo da Vinci, que criou um protótipo de avião no século XV. Outro fato marcante para a história da aviação foi a invenção dos planadores por Otto Lilienthal. Entre essas máquinas voadoras maravilhosas, não podemos nos esquecer dos balões, que viraram febre em 1783, ano da primeira ascensão de um balão tripulado. O problema que logo foi evidente é que não havia como controlá-los e nem sempre eles desciam onde as pessoas queriam. Este problema foi solucionado somente 100 anos depois, em 1898. Quando o brasileiro Alberto Santos Dumont construiu o primeiro balão semi-rígido, chamado de dirigível. Tinha forma de charuto e seu motor era movido a gasolina. Os dirigíveis foram usados para fins comerciais por algum tempo, até que um de seus modelos mais famosos, o Zeppelin, pegou fogo ao pousar em um aeródromo dos Estados Unidos. Finalmente, o parente mais próximo do avião que conhecemos hoje foi aos ares pela primeira vez, em 1906. Era o 14 bis, também criado por Santos Dumont. Pessoal, então todo esse texto ele vem falando do desejo do homem em voar. E aí cada trecho dele vem contando os experimentos, quem foram as pessoas, né, que ficaram marcadas na história, que pensaram em voar e até criaram os seus próprios dirigíveis, seus próprios objetos voadores, né? E finalizando aqui com a grande invenção de Santos Dumont, ok? A pergunta é, no trecho viraram febre, a palavra destacada significa... Então, aqui quando a gente volta aqui, ó... Aqui neste parágrafo, olha. Entre essas máquinas voadoras maravilhosas, não podemos nos esquecer dos balões que viraram febre. Pessoal, então aqui, olha...
em 1783, ano da primeira ascensão de um balão tripulado. Então, aqui, quando fala que viraram febre, vocês já ouviram essa expressão? Quando um tipo de roupa, um tipo de calçado, uma brincadeira está na moda, todos querem fazer, a gente fala, nossa, virou febre, né? Então, o que significa isso? Vamos pensar nas alternativas, olha lá. Letra A. Quando fala virar febre, significa confusão. Ali no contexto, né, no texto, ele está contando que a história das máquinas voadoras. Nós não podemos identificar nenhum momento de confusão nesse texto. Letra B, doença. Pessoal, aqui no caso, quando fala virou febre, eu não estou dizendo daquela febre que há aumento de temperatura no corpo humano, não é isso. Tá? Nós estamos falando o quê? De várias pessoas que querem fazer, de acordo com o texto, que queria fazer um objeto voador, tá? Letra C, mania. O que é mania? Um faz, o outro faz, um fica sabendo, o outro também quer fazer, não é isso? Raiva, virar febre significa raiva? Então, aqui a melhor opção, pessoal, é a letra C, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Tem mais uma, que é o corvo e a raposa, e a gente já vai finalizar, ok? Vamos lá, pessoal, olha lá o texto, então, é o título, o corvo e a raposa. Vou fazer a leitura. O senhor corvo estava empoleirado num galho de árvore com um pedaço de queijo no bico. Comadre Raposa aproximou-se, atraída pelo cheiro, e cumprimentou alegremente o corvo. Bom dia, mestre Corvo. Como você está bonito, acho que nunca vi ave mais bela. Francamente, se a sua voz é tão formosa como a sua plumagem, você é o rei dos pássaros. Ouvindo esses elogios, o corvo quase estourou de satisfação e, querendo mostrar que nem mesmo uma bela voz lhe faltava, abriu o bico para cantar. O queijo caiu e, mais que depressa, a raposa apanhou-o. Antes de saborear o petisco, disse: Caro compadre, aprenda que todo bajulador vive à custa de quem o escuta. Acho que esta lição vale bem um pedaço de queijo. Pessoal, então vamos lá, nós vamos entender a história. Então a história conta de dois animais, né? O corvo e a raposa. Pessoal, então, o primeiro gênero textual que nós lembramos quando tem animais é a fábula. Porém, o que caracteriza uma fábula, já falei, mas eu acho importante falar mais uma vez, não é simplesmente o fato de haver animais. E sim o ensinamento que ela nos traz, correto? Então, aqui os animais, eles têm a personificação de adultos, porque um animal gosta de ser elogiado, que é no caso do corvo, a raposa, que é muito esperta, né? Então, tem características de humanos e não de animais, tá? E ao final nós temos uma lição. E qual é a lição? Então, o corvo é que quis se aparecer, né? A raposa usou ali de inteligência, ela arquitetou um plano, ela pensou um plano, por isso que eu digo que são características de humanos, né? E não de animais, é óbvio, para poder ganhar aquele queijo que tanto chamou a atenção dela. Então, ela pensou uma forma de enganar o corvo, né? E o corvo que gosta de ser elogiado, né? Como o texto fala lá, ó, olha aqui, ó. Ouvindo esses elogios, o corvo quase estourou de satisfação, porque ela começou a elogiar que ele era bonito, né? Começou a dar vários elogios e depois ela disse assim: então eu gostaria muito de ouvir o seu canto. Imagine você cantando, aí sim vai ser a mais bela das aves, né? E aí, olha a estratégia. Na hora que ela cantou, abriu o bico, né? E o queijo caiu, ok? E a raposa conseguiu o que ela queria. Então, nesse texto, a raposa foi agressiva. Ela chegou já atacando o corvo de uma vez para pegar o queijo? De maneira nenhuma. Ela foi calculista? Vamos pensar nesse termo.
Ela foi generosa. Então ela elogiou o corvo porque era o que ela realmente sentia, ela queria ser gentil, generosa. Ela foi ingênua. Ingênua quer dizer inocente, que no caso quem foi o corvo. Ele foi ingênuo, porque ele acreditou na fala da raposa e foi cantar, né? Então ele sim foi ingênuo. Ele foi inocente, né? Acreditando na história da raposa. Então a letra C aqui nos remete perdão. A letra B, calculista, né? A raposa foi calculista. Ela planejou algo, ela planejou estratégias, criou planos para poder o quê? Comer o queijo que ela tanto queria. Ok, pessoal? Era tudo isso e até breve.